Olá, pessoal! Olha, recentemente o STJ andou decidindo um processo fundamentado na teoria do juízo aparente. E aí, essa teoria do juízo aparente cai em prova ou não? Pois eu já vou adiantar, cai, despenca em provas de Ministério Público, magistratura, defensorias públicas e também delegados de polícia, tanto na primeira fase quanto também na segunda fase. Então, vamos tratar um pouquinho do que é a teoria do juízo aparente. Mas antes da gente entrar nesse assunto, poxa, já vai deixando aqui o joinha, se inscreve no meu canal, também me acompanha no Instagram, lá eu posto uma série de dicas que vão facilitar a aprovação de vocês em concursos públicos. Já deixa então esse like na confiança e bora pro conteúdo. A teoria do juízo aparente é muito aplicada no âmbito do processo penal, principalmente para averiguar a competência da autoridade jurisdicional e a produção da prova penal, principalmente aquelas derivadas de autorizações de provas cautelares, como a busca e apreensão e interceptação telefônica. Então, o que se busca aqui analisar é a competência do juízo que autoriza a produção desse tipo de prova. Imagine a seguinte situação: o delegado de polícia ou o Ministério Público entram com um pedido para a produção, mediante medidas cautelares, dessas provas de interceptação telefônica, busca e apreensão, e então o magistrado que recebe esse pedido vê as informações que acompanham esse pedido e, analisando juridicamente essas informações, se entende como a autoridade jurisdicional competente para decidir o pedido. E então, no nosso exemplo, ele defere o pedido. Podem produzir, por exemplo, a investigação de uma interceptação telefônica, a continuidade da investigação com a interceptação telefônica. No decorrer da interceptação telefônica, se descobre a participação de uma autoridade que tem foro por prerrogativa de função. Logo, essa investigação deveria ser conduzida por um tribunal, seja ele de justiça, seja ele por um tribunal regional federal. Nosso exemplo, vamos colocar aqui o Tribunal de Justiça. Então, a investigação deveria ser realizada, em razão dessa autoridade, pelo Tribunal de Justiça. Mas o juízo que autorizou a interceptação telefônica é um juiz de piso, é um juiz singular. E então, essa prova é ilícita e deve ser desentranhada do processo, ou essa prova é lícita? Porque devemos lembrar aqui, a Constituição Federal, lá no artigo 5º, inciso 56, veda a utilização de provas ilícitas no processo, inclusive diz que elas devem ser desentranhadas. Já o Código de Processo Penal, lá no artigo 157, também veda a utilização de provas ilícitas, sendo essas as consideradas percebidas, colhidas em violação às normas constitucionais e legais e devem ser desentranhadas do processo. Aí entra então a teoria do juízo aparente, que é o que o STJ decidiu no AGRG, no recurso em habeas corpus número 156413, que diz: é aplicável a teoria do juízo aparente para retificar medidas cautelares no curso de inquérito policial quando autorizados por juízo aparentemente constitucional. O que quer dizer isso, afinal? O que o STJ quis dizer? O que o STJ está dizendo é o seguinte: que se o juízo ele se entendia numa interpretação jurídica correta e conhecendo aquelas informações que ele tinha à disposição, mas se ele se entendia como a autoridade jurisdicional competente, essas provas elas não podem ser inicialmente declaradas ilícitas e desentranhadas do processo. Elas devem ser, o processo como um todo, remetido ao juízo constitucional correto, e esse juízo vai decidir como é que vai receber essas provas. Elas não vão ser, de início, já descartadas, porque o juízo que autorizou a produção dessas medidas cautelares probatórias de interceptação telefônica se entendia naquele momento e de uma interpretação jurídica correta como o competente. Diferentemente é a situação, por exemplo, do juízo que recebe o pedido do Ministério Público,
ou do delegado de polícia para autorizar a produção de uma interceptação telefônica, como nós estamos colocando, e de posse de todas aquelas informações, numa interpretação jurídica errônea, ele interpreta erroneamente o direito, ou seja, ele não é de acordo com aquelas informações que já estão acompanhando o inquérito policial ou o pedido do Ministério Público. Vendo essas informações, ele não é a autoridade jurisdicional competente, mas ele interpreta erroneamente as normas e se entende como competente. Nessa situação, nesse caso, as provas colhidas dessa interceptação telefônica serão nulas, porque o juízo, de posse das informações disponíveis, interpretou erroneamente o direito e se entendeu competente, quando não era. A situação da teoria do juízo aparente é quando, num primeiro momento, de posse das informações disponíveis, o juízo é o competente. E só no decorrer da investigação dessa interceptação telefônica, dessa busca e apreensão, se descobre ali a participação ou uma informação que torna aquele juízo inicialmente competente, agora sim, de posse dessa nova informação, como um juízo incompetente. Percebam a distinção. Num primeiro momento, pela teoria do juízo aparente, esse juízo que autoriza a produção da prova, ele é o competente. E só com as novas informações ele se torna incompetente. Outra situação completamente diversa é o juízo de posse dessas informações iniciais já é incompetente, mas ele interpreta erroneamente a situação, as normas e defere a produção de provas. Nessa segunda situação, as provas são automaticamente já nulas, porque o juízo era incompetente. Vamos colocar aqui algumas mensagens, algumas expressões utilizadas pelo STJ sobre a teoria do juízo aparente. Agora, no RHC 142308. Vejam só, mesmo identificada a incompetência do juízo distrital, os atos praticados não são de plano declarados nulos. Aqui, o STJ está aplicando a teoria do juízo aparente. Antes, permanecem rígidos até que a autoridade reconhecida como competente decida sobre sua convalidação ou revogação, sendo o caso de invocar-se a assim chamada teoria do juízo aparente para refutar a alegação de nulidade de provas determinadas por juízo que, à época, aparentava ser competente para exercer jurisdição no feito. E também o STJ cita o AGR no HC 137438, de relatoria do ministro do Luiz Fux, ou seja, já do STF. A prova colhida ou autorizada por juízo aparentemente competente à época da autorização ou produção podem ser ratificadas a posteriori, mesmo que venha aquele a ser considerado incompetente, ante a aplicação no processo investigativo da teoria do juízo aparente. Agora volta para mim. Perceberam, então, as situações distintas em que em uma autoriza-se a aplicação da teoria do juízo aparente e aí o juízo competente a posteriori vai analisar a validade e convalidação dessas provas autorizadas por um juízo incompetente, mas que no início era aparentemente competente. Outra situação é aquele juízo que desde o início já era incompetente. Certo, pessoal? Essa é a teoria do juízo aparente, andou aparecendo em decisões do STJ, cai em provas e concursos públicos, despenca, e aí está a teoria dada. Agora, vocês sabendo, devem acertar a questão, não pode mais errar. Me sigam nas minhas redes sociais, acompanhem aqui as informações que eu apresento para vocês, porque tudo cai, despenca em prova, e eu sempre estou facilitando as questões para vocês pontuarem da melhor forma. Um forte abraço e sucesso!